Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um material fascinante do professor Cláudio Cirne, lá da Universidade Salgado de Oliveira, para desvendar o universo das bactérias que a gente chama de atípicas. Vamos conhecer de perto os inimigos invisíveis por trás de doenças bem conhecidas, como a sífilis, a tuberculose e a hanseníase. Então, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. O que, afinal de contas, faz uma bactéria ser atípica? E mais importante, porque isso muda tudo na hora de diagnosticar e tratar. Essa é a questão central que a gente vai investigar hoje. Nosso roteiro de investigação vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender quem são esses suspeitos atípicos. Depois, vamos abrir 3 dossiês. Um para o metamorfo da sífilis, outro para a fortaleza blindada da tuberculose e o último para o invasor silencioso da hanseníase. E para fechar, vamos dar uma olhada no campo de batalha moderno contra eles. Começando então pela nossa primeira parte, os suspeitos atípicos. O que eles têm em comum? Bom, é um tipo de defesa muito, mas muito particular. Então, a grande sacada aqui é a seguinte: bactérias atípicas não seguem as regras do jogo. Elas não têm aquela estrutura de parede celular padrão que a gente vê na maioria das bactérias. E por que isso é um problema? Porque fica muito mais difícil de curá-las no laboratório, que é um passo fundamental para o diagnóstico, e, claro, bem mais complicado de tratar. E aqui a gente já viu os 2 grandes grupos que vamos analisar. De um lado, as espiroquetas, como o treponema pálido, que causa sífilis. Imagina um saca-rolhas com uma parede fininha e os flagelos internos que fazem ela se mover de um jeito todo especial. Do outro lado, as micobactérias, como a da tuberculose. São bacilos imóveis, com uma característica muito marcante, uma parede super espessa e gordurosa, quase como cera. São 2 estratégias de sobrevivência completamente diferentes. Certo, vamos abrir nosso primeiro dossiê para ver como isso funciona na prática. Dossiê número 1, o metamorfo, a bactéria por trás da sífilis. O culpado aqui é o treponema pálido. Aquele formato de saca-rolhas e a supermobilidade dele permitem que ele vá se enterrando nos tecidos. Ele é bem chatinho para crescer, sabe? Exigente. Por isso a gente não consegue cultivar ele em laboratório. E o grande truque dele, ele tem pouquíssimas proteínas do lado de fora, funcionando como um agente secreto, que passa despercebido pelo nosso sistema imunológico. E essa habilidade de se esconder reflete direitinho na progressão da doença. Essa linha do tempo mostra isso muito bem. Começa com aquela ferida, o cancro duro, na fase primária, depois evolui para a fase secundária, com manchas no corpo. E aí, ela pode entrar num longo período de silêncio, de latência, por anos, antes de ressurgir com tudo na fase terciária, com lesões bem destrutivas. É um inimigo muito paciente e perigoso. Tá, e como a gente consegue desmascarar esse inimigo? Basicamente com 2 tipos de testes. De um lado, os não treponêmicos, tipo VDRL. Eles são ótimos para triagem e para ver se o tratamento está funcionando. Se der certo, os níveis caem. Do outro lado, os testes treponêmicos, como o FTA-ABS. Esses são para confirmar, porque eles detectam anticorpos contra a própria bactéria. E uma vez que dá positivo, geralmente fica positivo para sempre. É como uma cicatriz imunológica. Mudando de pasta agora, vamos para o nosso segundo dossiê, a fortaleza blindada, a tuberculose. A arma secreta do Mycobacterium tuberculose se chama ácido micólico. Pensa nisso como uma armadura de cera, uma gordura que forma quase toda a parede celular dele. Essa fortaleza é quase impenetrável e faz com que a bactéria seja álcool ácido resistente. O que isso quer dizer? Que depois de corada no laboratório, ela resiste a ser descorada por ácido. É isso que a protege das nossas defesas e exige umas técnicas especiais para a gente conseguir identificar. E como essa fortaleza se espalha? De um jeito que chega a ser assustador de tão simples e eficaz. Uma pessoa com a doença tosse ou espirra e libera milhares de gotículas no ar. Aí outra pessoa respira essas gotículas e as bactérias vão parar lá no fundo dos pulmões. É um verdadeiro ataque aéreo microscópico. E agora se preparem para um dos fatos mais impressionantes da microbiologia. Para começar uma nova infecção, não precisa de um exército de milhares de invasores, não. Basta um pouco mais de 10 bacilos. Isso mesmo, 10. É de uma eficiência que chega a ser assustadora e mostra o tamanho do perigo que essa bactéria representa. Apesar da gente sempre associar a tuberculose aos pulmões, esse gráfico com dados aqui do Brasil mostra que a bactéria não fica só lá. A bactéria pode se espalhar. A gente vê que a forma pleural é a mais comum fora dos pulmões, depois vem a ganglionar e a miliar, que é quando ela se espalha pelo corpo todo. É uma verdadeira invasão sistêmica. Vamos abrir nosso último dossiê para investigar o invasor silencioso, a hanseníase.
A hanseníase é causada pelo Mycobacterium leprae, que é tipo um parente próximo da bactéria da tuberculose. Ele usa a mesma estratégia de defesa, aquela parede celular grossa, cheia de cera, com ácido micólico. Isso faz dele outro invasor lento e persistente. O mais fascinante é que a doença se manifesta de duas formas principais, e a diferença está na resposta imune de cada pessoa. Na forma tuberculoide, o sistema imune luta com força, tem poucas lesões e poucas bactérias. Já na forma lepromatosa, a resposta imune é fraca. Aí a bactéria se multiplica sem controle, causando muitas lesões pelo corpo. É o mesmo invasor, mas são duas batalhas completamente diferentes, ditadas pelo nosso próprio sistema de defesa. Ok, agora que a gente investigou os 3 suspeitos, vamos para o campo de batalha moderno para conectar os pontos. Como é que as características únicas dessas bactérias impactam o nosso combate contra elas? Essa tabela da sífilis é um exemplo perfeito disso. Olha só a sensibilidade dos testes. Na fase latente, o VDRL e o RPR são super sensíveis. Mas na fase tardia, a sensibilidade deles cai bastante, enquanto o teste confirmatório, o FT-ABS, continua lá em cima. Isso mostra como o diagnóstico depende, e muito, do estágio da doença. E aqui, a gente resume os desafios em comum. As estruturas atípicas delas resistem às colorações padrão do laboratório. Algumas a gente simplesmente não consegue cultivar. O crescimento é super lento, o que atrasa o diagnóstico. Elas se escondem dentro das nossas próprias células. E claro, os longos períodos de silêncio podem mascarar a infecção por anos. Esses são os traços que unem os nossos 3 inimigos invisíveis. Isso tudo nos leva à nossa reflexão final. Essas doenças são antigas, mas continuam sendo um desafio gigante no mundo todo. Então a pergunta que fica é: conforme elas persistem e evoluem, como é que as nossas estratégias de saúde pública precisam se adaptar para a gente conseguir manter esses inimigos invisíveis sob controle?